Olá, meus amigos, em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam abençoados com esta live, com esta transmissão. A minha oração é que o Espírito Santo venha lhes dar aquilo que você precisa, aquilo que vocês precisam. Porque a gente não sabe o que é melhor para nós. Normalmente não sabe. E normalmente a gente pede infinitamente menos do que Deus nos quer dar. Ele quer dar muita coisa. Mas a gente tem que ter suporte, estrutura, para receber aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam de verdade. Então, eu estava aqui meditando e pedindo ao Espírito Santo que Ele viesse falar com vocês e que Ele usasse a nossa vida, o nosso ser, os nossos lábios, nosso coração, nossa mente, nosso espírito, para que possa lhes dar o que vocês precisam, necessitam. Porque Deus é assim, Ele nos dá o que nós precisamos, não o que nós queremos. Ele nos dá o que é da vontade dEle, e não o que é da nossa vontade. E essa é uma das razões porque muitas pessoas ficam frustradas nas igrejas. Elas creem em Jesus, fazem as suas orações, suas ofertas, são fiéis na frequência das reuniões, mas elas querem impor para Deus a vontade delas. É o ser humano, é a natureza humana. A natureza humana é assim, nós somos assim. Nós nascemos no pecado. Nós nascemos já condenados. Mas, quando nós lemos, ouvimos a voz de Deus, quando nós atentamos, prestamos atenção à palavra de Deus, então Ele nos dá sabedoria, direção para o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Por isso Jesus disse, quando orardes, ou melhor, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Primeiro pedido. Venha o teu reino sobre nós, claro. Esse é o segundo pedido. E seja feita a tua vontade, é o terceiro pedido. Seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Na oração, Jesus nos ensina a orar e pedir que a vontade dele seja feita em nossas vidas. Então, nós, quando entendemos a palavra de Deus, quando nós compreendemos um pouquinho do que Deus é e se revela para nós, nós abraçamos essa fé. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Porque se eu fizer a minha vontade, então eu estarei servindo a mim. Eu estarei sendo servo de mim mesmo. E se Deus fizer a vontade dele através da minha vida, então eu estarei sendo um servo, estarei servindo a ele. E eu queria que você soubesse o seguinte: nós vamos começar amanhã o jejum de Daniel.
Inclusive, nós vamos fazer um estudo sobre o Espírito Santo aqui, a partir de amanhã. O que ele diz? O que ele quer? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade do Espírito Santo? Qual é o objetivo do Espírito Santo em nós? Em nós. Mas uma coisa você tem que saber, presta atenção. Jesus, antes de ser elevado aos céus, voltar de onde ele veio, voltar a sentar-se do lado direito de Deus Pai, ele disse assim para os discípulos: recebereis o poder do Espírito Santo. Recebereis o poder do Espírito Santo. Aí você fica feliz, puxa, vou receber o Espírito Santo. Agora, uma coisa que você não pode esquecer é que o poder do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, a instrução do Espírito Santo, a mente de Deus, de Jesus em nós, não é para que venhamos realizar os nossos sonhos, não. Mas é para que a vontade dele venha a ser feita em nossas vidas, como foi feita na vida de Jesus. Então eu queria que você entendesse esse mistério, que para muitos é mistério, mas para nós já entendemos o propósito de Deus. Veja só, Jesus era cheio do Espírito Santo, ele andava no poder do Espírito Santo. Ele era vontade expressa, materializada de Deus aqui neste mundo. Mas Jesus teve que aprender uma coisa, mesmo sendo dirigido pelo Espírito Santo, mesmo sendo filho de Deus, ou filho do homem, que quer dizer Deus no homem, Jesus, ainda assim, diz o texto sagrado, que nos dias da sua carne, presta atenção, amiga e amigo, presta muita atenção, nos dias da sua carne, quer dizer, nos dias em que ele estava vivendo aqui, no corpo como o meu, como o seu, nos dias da sua carne, veja só, oferecendo a Deus, obviamente, com grande clamor e lágrimas. Com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas. Puxa vida, olha só que bacana. Mas ele não estava sendo dirigido pelo Espírito Santo? O bispo estava. Então, como é que ele tinha que oferecer com grande clamor e lágrimas suas orações e súplicas, se ele estava sendo dirigido pelo Espírito Santo? Pois é, minha amiga e meu amigo. Mas você tem que entender que o Espírito Santo veio sobre Jesus para conduzi-lo rigorosamente de acordo com a vontade de Deus. E para que ele fosse a própria vontade de Deus aqui na terra, como exemplo para os seus discípulos, para mim, para você, para todos nós, ele tinha que estar nesse espírito, oferecendo a Deus
grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, aquele ao que o podia livrar da morte. Quer dizer, Deus podia livrar Jesus da morte. Deus, o Pai, poderia ter livrado Jesus do cálice que ele viria tomar. Não podia? Podia. Então, Deus é Pai, amiga e amigo. E Ele sabe o que é melhor para você, para mim, para cada um de nós. Então, quando Ele nos dá o Espírito Santo, é para que o Espírito dele, o Espírito de Deus, a mente do próprio Deus, venha nos conduzir de acordo com a vontade dele, que é perfeita. Como diz o texto sagrado, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Mas como, bispo? Eu quero entender isso. Como que Jesus, que era cheio do Espírito Santo, estava fazendo a vontade do Pai e tinha que clamar com lágrimas, com orações, com súplicas. Por quê? Porque ele, para realizar a vontade do Pai, ele tinha que se esvaziar 100% de si mesmo. Ora, se Jesus teve que se esvaziar 100% de si mesmo para fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, imagine você, eu, nós. Imagine. Então, amiga e amigo, quando nós fazemos essa campanha do jejum de Daniel, o jejum de Daniel, por si só, já dá uma ideia de que você tem que se esvaziar de si mesmo, o que quer dizer se esvaziar da sua própria vontade, das suas próprias cobiças, dos seus próprios desejos, das suas próprias vaidades, das suas próprias concupiscências. Não só você, todos nós. Nós temos que nos esvaziar nossa mente de informações que só trazem coisas ruins. As informações desse mundo só trazem coisas ruins, não é verdade? Só trazem coisas ruins. Dificilmente você vê uma coisa boa que vem para ajudar você. Normalmente é sempre uma isca de Satanás para a gente cair. Então, os pensamentos que nós temos que curtir, cultivar, permanecer, tem que ser de acordo com os pensamentos de Deus. E Jesus, ele fez isso com grande clamor e lágrimas. Sabe o que é suar gotas, grandes gotas de sangue, suar? Não é uma coisa normal, é algo assim extraordinário. A pessoa tem que estar nas profundezas da dor, do martírio, para poder estar assim. Jesus passou por esses momentos difíceis. Isso significa que você que tem, por exemplo, uma depressão, uma angústia, um vazio na alma, você se sente desesperada ou desesperado, você quer morrer, você não quer viver. Eu já senti um pouquinho disso, eu já senti. Realmente é desesperador, mas
Mas se você quiser sair dessa situação com a vitória na mão, você tem que se esvaziar de si mesmo, de si mesmo. Você não deve ficar focando a própria situação. Olhe para o que o Senhor Jesus passou. Ele, com grande clamor, oferecendo a Deus grande clamor e lágrimas, orações e súplicas. Orações, pedidos, súplicas, gemidos. A quem? A quem o podia livrar da morte. A quem o podia livrar da morte. Mas não era o objetivo do Pai, não era a vontade do Pai livrá-lo, não. Para ele expurgar, Jesus expurgar os pecados meus, ele tinha que abrir mão das suas vontades. Por isso, diz o texto, que ele foi ouvido quanto ao que temia. Jesus temia. Ele temeu. Ainda que era filho de Deus, o próprio Deus em pessoa, encarnado, ainda que era o próprio Deus encarnado, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Por aquilo que padeceu. Quer dizer, Jesus aprendeu a obediência. No homem, na carne, na sua carne, ele teve que aprender a obediência. Como? Através daquilo que ele estava padecendo, do sofrimento dele. Quer dizer, minha amiga, meu amigo, Deus não livrou nem Jesus da obediência. Imagine nós. Pense bem. Você quer impor para Deus os seus desejos, as suas vontades. Nós somos assim. A nossa natureza é assim. Quer realizar os nossos sonhos, as nossas vontades, as nossas cobiças. A gente só pensa em agradar o nosso próprio coração. Mas para você agradar a Deus, você tem que contrariar o seu coração. Porque o coração é o maior inimigo do ser humano. O coração é o maior inimigo do ser humano. Quando eles ensinam músicas por aí, cantam hinos, ou cantam músicas, coração, ouça a voz do seu coração. Não faça isso. Não faça isso. Porque o coração é enganador e cruel. O próprio Deus já disse isso. O coração é enganador e cruel. Então não ouça a voz do seu coração, porque ele é enganador. E o diabo aproveita que o coração é enganador, ele leva as pessoas a sentirem emoções, sensações e acreditarem que aquilo é a vontade de Deus. Eu tive uma experiência dessa, já falei, mas não vou repetir, não. Eu já tive essa experiência. Eu peguei a Bíblia e quis impor a minha vontade usando aquele texto que Jesus falou: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Opa! Eu aproveitei
aquele tudo e tentei agradar o meu coração. É isso aqui que eu quero. Senhor, eu quero isso. Está escrito. O Senhor prometeu. Eu comecei a cobrar. Está aqui escrito. Então eu quero. Minha amiga, meu amigo, mó furada. Eu achava que Deus tinha me atendido porque eu queria aquela vontade, queria que satisfizesse aquela vontade minha. E a vontade foi satisfeita. Mas, no decorrer dos dias, das semanas, eu descobri que aquela vontade não era de Deus. Mas eu queria impor aquela vontade a Deus. Mas eu descobri mais tarde que não era vontade de Deus. E eu voltei atrás. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Mas eu tive que pagar o preço. Eu tive que pagar o preço de ser desmoralizado, de ser criticado, pichado na própria igreja. Pessoas, inclusive os oficiais da igreja, os principais oficiais da igreja, não acreditaram mais em mim. Achavam que eu era volúvel, muito volúvel, porque eu tinha manifestado uma vontade, eu estava aí tentando impor a minha vontade, quando a vontade de Deus era com outra. E Ele, graças a Deus, me livrou. E a gente tem que ter humildade, a gente tem que sofrer para obedecer. Jesus sofreu para aprender a obedecer. Eu sofri. Então, o que eu falo para vocês, eu já passei. Eu conheço essa situação. Então, você, amiga e amigo, saiba que Deus, Ele quer realizar a vontade dEle na sua vida. Mas para que isso seja feito, você tem que se esvaziar. E eu tinha o Espírito Santo, eu já era batizado com o Espírito Santo. Eu vivia em comunhão com Deus, eu não estava em pecado. Mas eu estava me encaminhando para a morte. Graças a Deus que o Espírito Santo, aí vem a mente de Cristo, aí vem a ação do Espírito Santo, aí se resume o porquê da necessidade de se ter o Espírito Santo, porque Ele me convenceu. Ele me convenceu, olha, não é essa. Eu sei que você quer. Eu sei que você... É porque você não me vê. Você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Não é essa a minha vontade. Não é isso que eu quero para você. Olha que maravilha. Ele nos trata como filhos. E nós que queremos ser conduzidos pelo Espírito Santo, nós temos que, sim, Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade na minha vida, aqui na terra, como é feita aí nos céus. Então, o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, Jesus era cheio do Espírito Santo, mas teve que aprender pelas coisas que sofreu. É muito misterioso esse texto, né? Mas ele teve que aprender pelas coisas que sofreu. Ele, Deus, cheio do Espírito Santo, que não cometeu nenhum pecado. Mas hoje ele está assentado à direita do Deus Pai, aleluia. E ele pode interceder por você, por mim, por nós. Se nós
colocarmos a nossa fé, a nossa esperança, as nossas vontades. Aqui, Senhor, está a minha vida, seja feita a tua vontade. O Senhor sabe que o que eu quero, mas eu quero é fazer a tua vontade. Então, minha amiga e meu amigo, muitas pessoas não recebem o Espírito Santo porque querem o Espírito Santo não para aprender a viver em comunhão com o Pai e fazer a sua santa vontade. Não, mas para ostentar, inclusive, as línguas estranhas, que nós vamos falar durante esses próximos dias, a partir de amanhã. Profecias, sonhos, visões, tudo isso que o profeta Joel fala. Nós vamos falar sobre esse assunto, para você entender que, sobretudo, a vontade de Deus tem que ser feita em nossas vidas. E o Espírito Santo vem justamente para isso. Se você quiser realmente, no fundo, receber o Espírito Santo, você não tem que ficar buscando línguas estranhas. Até porque, se você fala em línguas estranhas, como é que você vai se comunicar com os outros? Você pode se comunicar com Deus, mas com os outros não pode. Não é? Então, o que vai adiantar? Só adianta quando você interpreta a língua estranha. Bom, isso aí nós vamos falar nesses próximos dias. Você é o nosso convidado. Mas o que eu quero que você entenda, Jesus disse, recebereis o poder do Espírito Santo. Para quê? Para quê? Para que seja minha testemunha. Minha testemunha. E Jesus foi testemunha do Pai. Aleluia. Jesus foi testemunha do Espírito Santo. E Deus quer que você, nós todos, a sua igreja, a igreja que é espiritual, a igreja que nasceu e que da água e do Espírito Santo, a igreja que é espiritual, essa igreja que não tem placa, não tem nome, não, essa igreja é a igreja imaculada, que é dirigida, conduzida, orientada pelo Espírito Santo. Estaremos falando mais a respeito a partir de amanhã, tá bom? Mas faça isso. Não fique querendo fazer a sua vontade. Jesus sofreu para aprender a vontade de Deus. Imagine a gente. Imagine você. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Inclusive, amanhã, na quarta-feira, também vai ser feito um trabalho sobre o assunto que nós estaremos tratando aqui, sobre o Espírito Santo. Deus abençoe nesta quarta-feira à noite a reunião dos filhos de Deus. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.